Uma guerra que já dura 4 meses. Um conflito que já deixou cerca de 30 mil mortos e muita destruição. Uma situação de impasse em que o cessar-fogo até passa por mesas de negociação, mas logo é descartado. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Dia em que a guerra entre Hamas e Israel completa 4 meses. Dia em que foram divulgados os detalhes de uma contraproposta do Hamas a um plano israelense de trégua. Dia em que Israel respondeu à proposta, rejeitando as ofertas do grupo extremista. Vale voltar um pouco para entender esse impasse. Cerca de 2 semanas atrás, Israel apresentou uma proposta de cessar-fogo. Essa proposta previa uma trégua de 6 semanas no conflito. Durante essa trégua, os palestinos poderiam circular livremente pela faixa de Gaza. A proposta de Israel também pedia a libertação do restante dos cerca de 130 reféns que foram sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro e que ainda são mantidos pelo grupo na faixa de Gaza. Em troca, previa a soltura de alguns dos 8 mil prisioneiros palestinos detidos em Israel. E também previa mais ajuda humanitária para os 2.300.000 palestinos que estão no território controlado pelo Hamas. A proposta israelense foi apresentada a partir de uma intermediação do Egito e do Catar, que estão atuando como mediadores do conflito. Aí ela foi analisada pelos membros do Hamas. Na terça-feira, os extremistas fizeram a contraproposta. Segundo jornalistas estrangeiros que tiveram acesso a ela, a oferta do grupo previa 135 dias, ou seja, 4 meses e meio, de trégua na guerra. Durante esse período, o grupo se propôs a libertar os reféns israelenses. Em troca, pedia que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu retirasse todas as suas tropas do território e libertasse 1.500 palestinos de prisões israelenses. Para isso, o plano do Hamas previa 3 fases do cessar-fogo, cada uma com 45 dias. Na primeira, seriam liberadas todas as mulheres reféns, além de homens com menos de 19 anos, idosos e doentes. O governo Netanyahu teria então que libertar mulheres e crianças palestinas das prisões israelenses. Na segunda fase, seriam liberados os homens acima de 19 anos que são mantidos reféns. Na terceira, Hamas e Israel trocariam corpos e restos mortais de vítimas fatais do conflito. O Hamas também pedia garantias para que o cessar-fogo não fosse violado depois da libertação dos reféns. Pedia ainda que o fim total do confronto fosse negociado durante a trégua. A expectativa do grupo era que, ao final da última fase, os 2 lados poderiam chegar a um acordo de paz. Esse ponto era o mais sensível da contraproposta do Hamas. התנאים שמעמיד החמאס מחדדים אמת פשוטה. אין תחליף לניצחון. רק ניצחון מוחלט יבטיח את חיסול החמאס והחזרת כל חטופינו. Você escuta aí o Benjamin Netanyahu em discurso nessa quarta-feira negando o acordo, chamando a proposta do Hamas de bizarra e afirmando que não vai concluir a guerra enquanto não atingir todos os seus objetivos. Eliminar o Hamas, liberar todos os reféns e garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça para o Estado de Israel. Ele finaliza afirmando que não vai se comprometer com nada que não seja vitória total. Segundo Netanyahu, isso não vai demorar anos para acontecer, vai demorar meses. Ele defende que uma vitória sobre o Hamas vai trazer uma paz ampla para o Oriente Médio. Você está ouvindo o Ghazi Hamad, membro do Hamas, em entrevista para a emissora libanesa Al Mayadeen, na terça. Ele diz que o grupo só aceita uma trégua se ela resultar no fim do conflito. Abre aspas. Israel quer pegar todos os reféns e depois ter a liberdade absoluta para voltar à guerra e à matança, fecha aspas. Esse foi até agora o maior esforço para um cessar-fogo desde novembro, quando o conflito pausou pela primeira vez. A trégua durou 7 dias e aconteceu entre 24 e 30 de novembro. Parte dos reféns israelenses mantidos em Gaza pelo grupo extremista foi trocada por palestinos presos em Israel. Mas a trégua não foi completamente respeitada, com alguns ataques de ambas as partes durante a pausa acordada. A contraproposta do Hamas foi vista inicialmente com bastante otimismo pelos mediadores. Só que a falta de consenso frustrou o esforço diplomático, inclusive frustrou a outros países, como os Estados Unidos, França e Alemanha, fortes aliados dos israelenses. Nesta quarta-feira, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez sua 5ª viagem a Israel desde o início da guerra. Essa viagem foi mais uma vez uma tentativa de promover um cessar-fogo prolongado.
Um movimento similar foi feito por Stéphane Séjourné, novo ministro das Relações Exteriores da França. Séjourné viajou para Israel na segunda-feira para pedir para o governo Netanyahu um cessar-fogo imediato e um fluxo massivo de ajuda humanitária para Gaza. Da parte alemã, o chanceler Olaf Scholz telefonou na segunda-feira para o primeiro-ministro israelense, dizendo que a situação dos palestinos em Gaza é muito preocupante. Ele enfatizou a necessidade urgente de melhorar o acesso à ajuda humanitária. O telefonema foi feito enquanto os alemães analisam a possibilidade de não ceder mais recursos para a guerra. Hamas e Israel chegam ao quarto mês de guerra sem uma perspectiva de fim à vista. Desde 7 de outubro, quando o grupo extremista invadiu o território israelense, matou 1.200 pessoas e capturou os reféns, as forças de Israel mataram cerca de 28 mil pessoas na faixa de Gaza, a maioria mulheres e crianças. Houve também centenas de mortes na Cisjordânia, outro território palestino onde o Hamas não tem controle político. A crise humanitária na faixa de Gaza se agrava enquanto as tropas israelenses continuam a bombardear o território e impedem a entrada de itens básicos como água, comida e medicamentos, que estão cada vez mais escassos. A ONU disse nessa quarta que Israel negou acesso a 56% das missões de ajuda humanitária que deveriam seguir para o norte da faixa de Gaza. No fim de semana, Israel ampliou os bombardeios no sul do território palestino. Foram mais de 120 mortos em 24 horas. O principal alvo dos bombardeios foi a cidade de Rafah, que faz fronteira com o Egito, e onde fica a única saída da faixa de Gaza que não está sob o controle do governo de Benjamin Netanyahu. Desde o início da resposta israelense aos ataques do Hamas, uma grande massa de refugiados se deslocou para lá. O deslocamento, aliás, foi uma ordem das autoridades israelenses. A cidade, que antes do início da guerra tinha uma população de 280 mil pessoas, agora abriga cerca de 1.900.000 palestinos. Nessa quarta, Netanyahu disse que ordenou que suas tropas se preparem para uma operação em grande escala em Rafah. O Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que está especialmente alarmado com a possibilidade de ações militares israelenses na cidade, onde, abre aspas, centenas de milhares de palestinos foram espremidos em uma busca desesperada por segurança. Tal ação aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário com consequências regionais incalculáveis. Fecha aspas. Enquanto isso, a pressão internacional sobre Israel aumenta. No fim de janeiro, a Corte Internacional de Justiça de Haia determinou que o governo do Benjamin Netanyahu garanta que suas forças não cometam atos de genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. O tribunal analisou uma denúncia apresentada pela África do Sul, que também solicitava um cessar-fogo imediato, mas esse pedido não foi acatado pelos juízes. O tribunal também determinou ações imediatas e eficazes de Israel para permitir a prestação de serviços básicos e assistência humanitária para os palestinos. Enquanto trabalha por um cessar-fogo na região, os Estados Unidos também defendem publicamente a viabilização da criação de um Estado palestino que, segundo autoridades do país, poderia promover a paz. Isso também é discutido por Jordânia e a Arábia Saudita e países da União Europeia, que afirmam que agora é o momento para falar sobre a resolução definitiva do confronto israelo-palestino. Apesar do fracasso das tentativas de cessar-fogo, o Egito e o Catar, os mediadores desse conflito, vão começar na quinta-feira uma nova rodada de negociações. O objetivo é chegar finalmente a um cessar-fogo e fechar um acordo para a libertação dos reféns. Autoridades egípcias fizeram um apelo para que as duas partes mostrem flexibilidade a fim de que se chegue a um acordo. Uma flexibilidade que ainda está longe de ser vista. Um estudo publicado na semana passada revelou que a vacina contra a dengue, que está em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, tem eficácia de 79,6% na prevenção dos sintomas da doença. Os dados foram obtidos depois da aplicação de uma única dose do imunizante nos participantes dos ensaios clínicos. A proteção durou 2 anos. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência entre os temas de cobertura. Mariana, explica pra gente qual foi a avaliação sobre esses resultados e qual a previsão da vacina ficar disponível para a população. Esses resultados são positivos. A eficácia geral da vacina do Butantan é parecida com a da Qdenga, o imunizante que já está disponível no Brasil contra a dengue e tem uma taxa de prevenção de 80,2% dos sintomas da doença. Os dados também mostram que a vacina do Butantan é segura e a maioria das suas reações adversas é leve ou moderada. Esses resultados são da fase 3 dos estudos do imunizante brasileiro.
Mais de 16 mil pessoas participaram dessa etapa da pesquisa, que é a última antes da submissão do produto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outro dado interessante sobre a vacina do Butantan é que ela tem alguns diferenciais em relação a outras contra a dengue aprovadas no mercado, segundo a diretora médica do Butantan, Fernanda Boulos, que conversou com a gente aqui no Nexo. Primeiro, a faixa etária dos participantes do estudo vai de 2 a 59 anos, que é um intervalo de idade bem extenso. Além disso, a vacina é de dose única, o que facilita a sua implementação no sistema de saúde. E, por fim, ela pode ser aplicada tanto em pessoas que nunca tiveram dengue como em quem já teve, o que não é válido para todos os imunizantes que estão por aí. Essas vantagens podem tornar a vacina do Butantan uma ferramenta importante para o combate à dengue no Brasil, que está com números alarmantes. Mas ainda faltam algumas etapas para que isso aconteça. A expectativa do Butantan é submeter a vacina para aprovação da Anvisa no segundo semestre desse ano. Se tudo correr bem, a vacina pode estar disponível só em 2025. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/ponto-futuro. E um recado para você que está ouvindo Durma Com Essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para a distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo. Dos 4 meses de conflito entre Hamas e Israel, a vacina do Instituto Butantan contra a dengue, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!